Boa noite, meus irmãos. É uma satisfação estarmos reunidos mais uma vez por esse trabalho do Centro Espírita do Capitão Vendramini, Arca de Noé. É com muita alegria, com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez. Infelizmente ainda não é possível nos encontrarmos pessoalmente, né? Mas graças a Deus temos o recurso ainda de podermos nos comunicar aí pela internet. Então, nós, como todo domingo, vamos iniciar agora uma conversa a respeito de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema de hoje está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Servir a Deus e a Mamon. Nós vamos tratar das instruções dos Espíritos. São os itens de 9 a 15. Toda a parte das instruções dos Espíritos, né? Do número 9 ao número 15. Para isso, para a gente dar início ao nosso trabalho, à nossa conversa, vamos elevar os nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz. Se você ainda não preparou o seu copo com água, vê se dá tempo aí de preparar essa água, porque como lá no centro, presencialmente, a gente faz uso da água fluidificada, durante a nossa conversa, a nossa água também será fluidificada. Então preparem aí a sua água. Vamos elevando os nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz, que nos apoie, que nos auxilie a partir desse momento, nesse nosso encontro. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa, nós pedimos todo o apoio, todo o auxílio, toda a inspiração para essa nossa conversa, que possamos tocar o coração dos nossos irmãos com a palavra do Mestre Jesus, com seus ensinamentos, que possamos levar um pouco de alento aos corações que estão sofridos, que a energia emanada por vocês, que recebemos aqui, que ela possa se espalhar por toda a cidade, por todo o estado, por todo o nosso país, por todo o nosso planeta, nesse momento difícil que vivemos de pandemia. Que os sofredores possam ser consolados por vocês, que possa brotar a esperança e a alegria no coração de todos. Nós pedimos pela água que nós vamos beber, que ela se transforme em remédio para nossos males físicos e espirituais. Também a água de toda a redondeza, de toda a cidade, onde possa chegar esses bons fluidos, que a água possa ser tratada e que quem fizer uso dela possa colher benefícios materiais e espirituais. Agradecidos então, e por tudo, nós pedimos permissão, orientação, para iniciarmos a nossa conversa de hoje. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, então, como disse, nós vamos tratar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Porém, nós vamos entrar já na instrução dos Espíritos, porque os itens de 1 a 8 já foram comentados em reuniões passadas. Nós vamos tratar então de toda a parte da instrução dos Espíritos, que vai do item 9 ao item 15. A primeira parte, ela está dividida em 3 partes. A primeira parte está em o título A Verdadeira Propriedade, que vai do item 9 ao 10. Depois vem Emprego da Fortuna, do item 11 ao item 13. E finalmente, Desprendimento dos Bens Terrenos, do item 14 ao item 15. Nós vamos dar início aqui à nossa conversa, mas lembrando que
que todo o Evangelho vem dos ensinamentos do Mestre Jesus, não é? E que Jesus, ele está presente na nossa vida, em todos os momentos, e que ele é acessível a nós. Então, eu lembro aqui daquela nossa campanha que nós lançamos, de abraçar Jesus. De manhã, quando você acorda, ao invés de fazer uma prece de um Jesus distante, se apegue a Ele, abrace Jesus, converse com Ele assim, abraçado, pedindo o auxílio que você tanto necessita, que com certeza será auxiliado. Jesus nos ouve e Ele quer que a gente procure por Ele. Ele está sempre ao nosso lado. Então vamos abraçar Jesus. As palavras de Jesus, as palavras que Ele deixou, os ensinamentos que Ele deixou, suas atitudes, vêm sendo estudadas pela doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, né? Então a doutrina espírita nada mais é do que o Mestre Jesus nos falando. E essa é a chave para a nossa felicidade. As casas espíritas, elas nos proporcionam isso. O frequentador de casa espírita, ele tem um tesouro na sua mão, porque não estuda sozinho, não lê sozinho, recebe ensinamentos mil, interpretações de todas as passagens do Evangelho. Então, esse contato, esse convívio com a casa espírita, ela é a solução para os nossos problemas. Há quem não acredite nisso, mas realmente a solução dos nossos problemas está ao nosso apego ao mundo espiritual, e a casa espírita é o veículo, não é? Com esse contato com o mundo espiritual, nós conseguimos todo o atendimento necessário, todo o apoio. A casa espírita nos dá orientação espiritual, oportunidade da gente se elevar moralmente, espiritualmente, e isso nos leva à felicidade. Tem gente que procura a casa espírita procurando um milagre, né? Acha que chega lá, faz um pedido e está atendido, né? Mas o milagre que acontece numa casa espírita, o grande milagre que acontece, é a nossa reforma íntima, é a nossa mudança que aquele ambiente, aqueles ensinamentos nos proporcionam. Uma vez realizada essa reforma íntima, esse desejo de mudança na nossa vida é que nos leva à felicidade, a encontrar a felicidade em pequenas coisas, em compreender as dificuldades da vida, tirar delas ensinamentos. A gente aprende que a gente é responsável por tudo que acontece com a gente, na nossa vida, que nós não podemos culpar outros pelo que nós estamos vivendo, porque não há castigos. O que existe é a lei do retorno, a lei da ação e reação. Então, quando nós entendemos isso, começa a nossa reforma íntima. E eu estou falando nisso, nessa reforma íntima, nessa mudança, porque está ligado ao tema de hoje, que é uma coisa que dificulta é o nosso apego aos bens materiais. E nós vamos tratar muito disso nessa nossa conversa. Mas lembrando que nada é muito fácil. Tudo é conquista. Ninguém vira santo, espírito de luz, espírito elevado, de uma hora para outra, por graça de Deus. Há que haver um esforço para que haja esse merecimento. Então é uma conquista.
Então essas pessoas que procuram o centro, procuram ajuda e fazem um pedido e acham que está tudo resolvido. Eu fui à casa espírita, rezei, fiz pedido, não mudou nada. Quem tem que mudar é você. E as coisas à sua volta começam a mudar também. Tudo começa a melhorar. Mas é empenho, é dedicação diária. E a gente começa a dar valor ao que realmente tem valor. Começa a tirar ensinamentos, proveito, vamos dizer até, das coisas negativas e ruins que acontecem na nossa vida. Porque se estamos vivendo num mundo de provas e expiações, estamos sujeitos a isso. Somos muito apegados à matéria ainda. E esse tema de hoje é muito bom porque vem nos abrir os olhos para essa verdade, esse apego exagerado nosso aos bens materiais. Então, vamos observar o nosso dia a dia para ver como estamos agindo, se não estamos apegados demais a certas coisas que um dia já não serão nossas mais. Nós vamos iniciar, na verdade, a nossa conversa vendo o que os espíritos amigos nos dizem nas instruções dos espíritos. O texto é muito grande, eu peguei parte desses ensinamentos e me desculpem, mas vou ler um pouquinho, porque é a essência da nossa conversa, né? Está calcado no que esses espíritos vieram nos dizer a nossa conversa. Então, já no item 9, a verdadeira propriedade, ele já inicia forte. Olha o que eles nos dizem. O homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar desse mundo. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso nesse país, e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Então, vamos fazer o mesmo. Porque quando a gente chega do outro lado, e aí continua aqui, os espíritos nos informando, quando a gente chega do outro lado, nos é perguntado: o que trazeis? Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Então, quer dizer, não importa absolutamente o que a gente possui aqui de material, né? Nós temos muitos casos, quem estuda a doutrina espírita, quem acompanha, de casos de pessoas que aqui tinham muito e se deparam do outro lado com serviçais em situação muito melhor do que eles. Em vão alegará o homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu, como se fosse possível, né? Muita gente pensa que dando esmola, ajudando financeiramente e tal, que está resolvido o seu problema, que pode viver a sua vida do jeito que for, continuar sem mudança alguma, muitas vezes praticando até conscientemente atos que a sua consciência não aprova. Mas eu compensei, eu fui lá, fiz uma caridade, eu estou com isso, acha que está comprando um pedacinho do céu, né? E isso é uma grande ilusão. E os espíritos, já no item 2, no emprego da fortuna, de 11 a 13, já vem com um ensinamento seguinte: não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentires, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apresse-vos em sacudir o jugo que vos esmaga. Então, uma frase forte, dizendo que a gente não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era o deus da fortuna, do dinheiro, da luxúria, né?
Se a gente começa a servir a Mamon, se a gente começa a enveredar pelo lado da luxúria, dar valor excessivo a esses bens materiais, não há como, não há clima, não há como sintonia para a gente receber e vivenciar os ensinamentos que Jesus veio nos trazer. Então não dá para seguir os dois. E os espíritos continuam. Mas qual é então o melhor emprego da fortuna? Se não é para o seu bem próprio, né? Se não é para a luxúria e tal, porque não é pecado você ter dinheiro. Então há a pergunta aqui: qual é o melhor emprego da fortuna? E eles continuam: procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros. Sempre Jesus, né? A solução desse problema, pois, nelas está o segredo da boa aplicação das riquezas. Amando o próximo, você vai ter atitude. Seu amor verdadeiro vai modificar suas atitudes. O que ama o seu próximo já tem a sua conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade. Então, se você ama o próximo, consequentemente, já vai ter gestos de caridade, né? Se você ama de verdade. E aqui eles continuam: mas vai à origem do mal, ajuda primeiro. Vai à origem do mal, procura entender o mal que está acontecendo, né? Ajuda primeiro o teu próximo, informa-te depois, para ver se o trabalho, os conselhos, a afeição mesmo, não seriam mais eficazes do que a tua esmola. Então já dá um valor grande aqui, não só ao dinheiro, não só à esmola, mas muito e principalmente a atenção, a dedicação, o amor que você dedica ao próximo. E eles continuam já no item 13. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, é o de prevenir a miséria. Ele está falando aqui de quem tem dinheiro, tá? Quem tem muitos recursos. É essa, sobretudo, a missão das grandes fortunas, pela possibilidade de proporcionarem trabalhos de toda espécie. E mesmo que elas tivessem de tirar um proveito natural, quer dizer, você tem muito dinheiro, gerou empregos, abriu uma empresa, você vai ter o seu lucro. Isso é natural, é justo, não há problema algum nisso. O bem não deixaria de existir, pois o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem, sempre satisfeito de poder dizer que ganhou o seu próprio pão, enquanto a esmola humilha e degrada. Então, olha a importância de uma pessoa que tem recursos, poder proporcionar, não é dar esmola, é proporcionar ao irmão a oportunidade dele produzir, dele cuidar da sua família. E depois o desprendimento dos bens terrenos, de 14 e 15, vem o seguinte ensinamento: que a fortuna provenha da vossa família, ou que a tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deveria esquecer: é que tudo vem de Deus, e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte despoja dele como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isso. Deus vos emprestou e tereis que restituir. Mas ele vos empresta sob a condição de que, pelo menos o supérfluo, reverta para aqueles que não possuem o necessário. Então, existe a prova da pobreza, existe a prova da riqueza. Talvez a prova da riqueza seja uma prova mais difícil pelo que a pessoa está passando. E é bom quem tenha recursos que pense nisso. Que uso faz da sua fortuna? Tem um trecho maior aqui que eu não vou ler todo, que é muito cansativo também, nós não temos tempo para isso. Quem adquiriu a fortuna com o seu trabalho, lutou muito e conquistou uma fortuna, esse sabe
como é duro, como é difícil, e dá valor naquilo. Então, tem mais, vamos dizer, condições ou até obrigação de auxiliar o próximo, porque sabe que ele passou para chegar até ali. Muitos que herdam um dinheiro de família não dão valor, não sabem, nem conhecem. Muitas vezes foram também mal educados pelo excesso do dinheiro, né? E não dão valor. Mas quem passou pela dificuldade de uma conquista, de acumular bens, esse tem mais conhecimento e obrigação de ajudar o próximo. O Senhor não ordena, eles continuam, que atiremos fora o que possuímos, para nos tornarmos mendigos voluntários. Então não adianta, não é? Tem passagens que Jesus nos deixou que a gente tem que entender e estudar mais profundamente o que ele queria dizer, porque era outra época, vai de acordo com a personalidade da pessoa que ele estava falando. Então não adianta a gente se desfazer do que nós temos, porque não é pecado ter, né? Então, para nos tornarmos mendigos voluntários, a gente não cuidar de uma fortuna, é uma responsabilidade a gente cuidar da nossa fortuna, porque é um argumento que veio para a nossa mão pela bondade divina de ter aquilo. E qual o objetivo? Se não passar por essa prova de auxílio ao irmão. Então, se você faz pouco caso da sua fortuna, se você se desfaz dela, você vai agir dessa maneira seria compreender mal os desprendimentos dos bens terrenos. Então, tem gente que acha que isso aí pode ser um desprendimento, você se desfazer, dar fim à fortuna. Não é desprendimento, não entendeu o que a providência divina espera que se faça com as fortunas, né? Aí diz, é um egoísmo de outra espécie, porque equivale a fugir à responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. É o compromisso de ajudar o próximo. Deus a dá a quem lhe parece bom para administrá-la em proveito de todos. Então, se Deus te deu essa oportunidade, é porque Ele acredita que você tem condição de auxiliar o próximo. O rico tem, portanto, uma missão que pode tornar bela e proveitosa para si mesmo, né, praticando os bons atos. Para encerrar os ensinamentos dos Espíritos, tem uma pergunta já no item 15, que é o último. O princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos descendentes? Não tira. Mas a verdadeira fortuna, porque não é errado a gente ter dinheiro auxiliando o próximo e também deixar para uma geração que venha depois de nós, nossos filhos, nossos netos, pode deixar. Não é pecado, não é errado, muito pelo contrário. Só que esse não é o ensinamento maior que a gente está passando para os filhos, né? Existe o ensinamento moral, a educação, que isso tem mais valor do que qualquer fortuna que você pode deixar. E outra, às vezes você deixa uma fortuna e ela se desfaz na mão de filhos despreparados para administrar ela. Então, a gente deve se preocupar muito mais com os ensinamentos que a gente deixa. A gente deve se questionar, eu estou sendo um bom educador, eu estou sendo um bom pai, uma boa mãe, do que se preocupar em deixar uma fortuna, deixar bens materiais. Até porque muitas vezes isso é uma desculpa. Diz, não, eu vou acumular aqui porque meus filhos, meus netos. Muitas vezes por trás disso está o seu egoísmo, está a sua vontade de simplesmente acumular para você bens. Então nós vamos conversar agora a respeito disso tudo, tá? Lógico que a gente vai ter que dar prioridades aos tesouros espirituais. Mas se Deus criou esse mundo lindo, maravilhoso para nós vivermos, condições agradáveis de temperatura, de tudo, lugares maravilhosos, praias, florestas, não é? O nosso planeta é uma maravilha.
né? Se Deus nos colocou num lugar tão bonito, que é material, é para a gente levar uma vida material boa. Ele nos deu condições para isso. Não é errado a gente possuir as coisas, ter as coisas, tendo consciência de que é provisório. Na verdade, é passageiro. Nós não vamos ter aquilo de verdade. Tudo na matéria é ferramenta para a nossa evolução, mas nós precisamos saber usar. E na vida material é importante também a gente tirar as lições, aprender com as coisas, com as falhas, com as quedas, né? Com até as besteiras que se faz aí com dinheiro, tudo é ensinamento, então, para não repetir. Então, tudo é experiência, nós estamos vivendo experiências, numa escola que é a Terra. Então, não é errado a gente ter bens, lutar para ter bens, não é errado. O importante é saber o que fazer com elas e saber que nós não vamos levar nada para o céu e que o fato de ter simplesmente uma fortuna ou bens não garante vida melhor para a gente no futuro, né? No outro lado. Com a evolução do planeta, nós temos hoje uma vida muito fácil. Se formos comparar com a vida que os nossos antepassados tiveram, nós vivemos hoje com muita facilidade. Temos muitos motivos para ter uma vida tranquila, serena, feliz. Se a gente pensar até que no começo do cristianismo, as pessoas tinham que ir para as arenas, serem sacrificadas só porque acreditavam em Jesus, tinham a sua fé. Hoje é tão fácil. Basta a gente amar um pouco o próximo, a gente cuidar um pouco do próximo, para a gente levar essa fortuna para o outro lado da vida. Lembrando sempre que a gente está de passagem, mas que nós temos a vida eterna. Então nós precisamos cuidar dessa vida eterna. E por que a gente não cuida mais dela? Por que a gente se apega tanto à vida material? Por que a gente dedica tanto tempo da nossa vida às conquistas materiais e dá tanto valor a ela? Por que a gente não dá também mais atenção para a nossa vida espiritual, para a nossa evolução espiritual? A gente está se preparando para uma viagem que ela pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer amanhã. Será que a gente está agindo certo? Será que eu estou preparado para chegar do outro lado e responder essa pergunta? O que trazeis? O que eu tenho feito das relações com as pessoas? Eu tenho sido honesto? Eu tenho sido paciente, caridoso, bondoso? Eu tenho passado alguma coisa de bom para as pessoas? Se a gente vê como está a nossa humanidade ainda, a gente vê tanta barbaridade, não é? No mundo político. As pessoas não tomaram consciência ainda da importância do preparo para a nossa vida espiritual, porque ela é eterna. A gente se preocupa muito com poucos anos que a gente vai passar por aqui. E como eu disse, pode ser que amanhã a gente não esteja mais aqui. Então vamos pensar um pouco mais no que é que eu vou levar para o outro lado. Uma coisa a gente tem que ter certeza: nós nascemos no lugar certo, na família certa, entre as pessoas certas, com as posses certas, na hora certa. É o melhor para nós, em termos de oportunidade de tirarmos as lições que nós precisamos para a nossa evolução. Tudo está conspirado
para que a gente tenha êxito na nossa caminhada aqui na Terra. Foi tudo pensado. O amor do Pai é isso, é nos dar condições. E muitas vezes nós participamos desse preparo lá do outro lado, assumindo compromissos aqui na Terra, e nós temos todas as condições. Vêm as dificuldades? Vem para todo mundo. O planeta de provas e expiações. Mas as oportunidades são inúmeras. Nós temos, todos nós, se estamos vivendo uma situação, é porque aquela situação que a gente está vivendo é o que a gente precisa para dar um passo maior. Uns têm umas dificuldades maiores do que outros, talvez porque no passado, em outra encarnação, cometeu fatos, desvios maiores, vamos dizer, da trilha ensinada por Jesus. Outras vezes, porque essa pessoa está obstinada à evolução mais rápida. Então, diz lá do outro lado, manda para mim uma dificuldade maior, porque eu quero dar um passo maior. Então, a gente não pode julgar ninguém se está passando uma dificuldade maior. É porque fez uma coisa muito errada, está pagando. Absolutamente. Às vezes uma pessoa de muita coragem, que pediu provas maiores para passar com êxito pelas provas, e aí depende da pessoa no momento, porque pode fracassar também. Você pediu uma prova maior, você pode ter um resultado melhor e um avanço maior na espiritualidade, ou pode, se você fraquejar, fugir das suas responsabilidades, agir de forma errada, você perdeu aquela oportunidade. Melhor seria se tivesse pedido uma prova menos pesada, Mas é isso. Uma coisa que ajuda demais é a gente não se apegar tanto às coisas, não se apegar tanto ao carro, não se apegar tanto à casa, não se apegar tanto à empresa que a gente abriu, que a gente cuida. Porque tudo é passageiro. Tem uma benfeitora do mundo espiritual, que eu não me lembro aonde eu vi, que disse: se você dedica o seu tempo às coisas e não às pessoas, então você está equivocado. Olha só, se você dedica seu tempo às coisas e não às pessoas, então você está equivocado. Ela disse isso. E nós temos que concordar, não é? Quem tem um pequeno conhecimento da doutrina espírita sabe quanto de verdade existe nisso aí. As coisas estão sendo amadas, e as pessoas estão sendo usadas. Está acontecendo o contrário. Vamos abrir nossos olhos e pensar se nós não estamos, vez ou outra, agindo dessa forma. Para o nosso próprio bem, para a nossa evolução, para que a gente se conscientize, para que a gente mude de atitude. Como que a gente faz isso? A reflexão, para que a gente possa agir com mais caridade no dia a dia, para que a gente possa dar mais atenção ao próximo, que a gente possa perdoar mais, que a gente possa respeitar mais o próximo, que a gente possa lidar e tratar eles com mais carinho, como nós gostaríamos que fôssemos tratados, como Jesus nos ensinou, não é? Se doar, doar o seu tempo para fazer alguma coisa por alguém, dar atenção aos problemas do próximo, emprestar seu ouvido, emprestar seu ombro. Esses são bens que nós levamos para o outro lado. São as virtudes. Os bens materiais por aqui ficam. São passageiros demais. E todos nós
podemos praticar a caridade. Mesmo quem não tem recurso financeiro, não pode dar uma palavra de apoio a quem está sofrendo, incentivar alguém, dar o seu exemplo pelas dificuldades que passa e está firme, está com fé, está feliz. Quem tem Deus no coração, quem tem Jesus no coração, mesmo diante das dificuldades, sabe e pode ajudar o próximo. E não tem nada que faça a gente mais feliz do que ajudar o próximo. Aliás, quem está passando por dificuldades muito grandes, de perdas de entes queridos e tudo, a melhor terapia que existe é se ocupar com o próximo. Se ocupar com o próximo. Perceber os problemas e ajudar. Nem espera vir pedir. Se preocupe com os outros, que a nossa dor diminui. Então, para a gente juntar esses tesouros do céu, basta seguir os ensinamentos de Jesus, amando o próximo, buscando o nosso aperfeiçoamento, exercitando as nossas virtudes. E para isso a gente tem que fazer as nossas reflexões. À noite, na hora de dormir, além de preces, avaliar nossas atitudes. Se a gente não se avaliar, nós não vamos perceber muitas vezes que nós estamos errados. Você não acumula os tesouros que valem lá do outro lado? Você se apega aos da terra? Você se apega excessivamente aos da terra? Então, eu sinto dizer que do outro lado você vai ficar preso a essas posses. Você vai estar do outro lado preocupado com as coisas que você se preocupava aqui na terra, com seu carro, com a sua casa, com a sua empresa, com os bens que você adquiriu, com o seu dinheiro. Nós temos vários casos, né? Os livros de André Luiz nos falam muito de coisas desse tipo, né? Pessoas que sofrem do outro lado porque não esquecem das coisas aqui, não seguem o seu caminho. Não consegue. A gente vê muito isso também nas sessões de desobsessão. Às quintas-feiras, aí no Centro Espírita, na casa do Capitão Vendramini, durante a sessão de desobsessão, a gente escuta muito irmãozinho nosso que vem contar as dificuldades que está passando do outro lado, as preocupações deles, muitos com preocupação com as coisas que ele deixou aqui, com os bens materiais, porque a família está dilapidando seus bens, está doando suas coisas. Então a gente tem que entender e aprender que nada é definitivo. Nós não podemos nos apegar demais, a gente tem que dar valor naquilo que a gente é. E trabalhar para que a gente possa ser uma pessoa melhor a cada dia. O nosso empenho diário é válido, que a gente se empenhe para ter mais posses, mas que saiba fazer uso delas. Mas o empenho maior mesmo deveria ser sempre em a gente se melhorar. A gente procurar ser uma pessoa melhor a cada dia, mais honesta, mais verdadeira. No entanto, a gente vê famílias brigando, gerações brigando por posses. Eles não têm paz. Às vezes, pessoas da mesma família brigando por alguma coisa. Disputas de famílias diferentes, brigando uma família com a outra, gerações, filhos matando pais por herança, os pais virando obsessores dos próprios filhos, porque foram revoltados por ter sido assassinados por um filho, viram obsessores. Também a gente vê muito isso nas obras espíritas, do André Luiz, já como a gente falou também, como exemplo.
quem se desprende dos seus bens materiais vive em paz. Por exemplo, o Chico Xavier, como exemplo. Ele poderia ter acumulado uma fortuna para ele, se ele tivesse pego um percentual de todos os livros que ele escreveu, 10%, 20%, ele teria uma riqueza imensa. Mas ele doou 100%. Chico deu valor aos seus bens, à sua fortuna espiritual. Acumulou fortuna espiritual. E a gente percebia como Chico era sereno, como ele vivia em paz, como ele passava pelas dificuldades de forma mais serenas que a gente. Ele é um grande exemplo para nós da lição da verdadeira propriedade. O que nós possuímos de verdade? Que são essas virtudes. O Chico é um grande exemplo. Sem falar, eu vou contar uma historinha aqui que eu escutei no Centro Espírita lá no Rio de Janeiro, que uma senhora, um casal na verdade, idoso, morava num apartamento muito grande em Niterói. E eles foram ficando muito idosos e o marido dessa senhora, o casal, o homem, faleceu. E ela ficou sozinha num apartamento imenso. E a família preocupada, porque pela idade ela não tinha a menor condição de cuidar daquele apartamento, mas ela não queria sair de lá. A família pega, coloca ela contra a vontade dela. Diz, não, você tem que ir, porque você não tem condições de continuar nesse apartamento desse tamanho. Botaram ela num apartamento pequenininho, alguém para cuidar dela. Não passou muito tempo, a senhora desencarnou também. E a família botou à venda o apartamento grande que ela morava antes. E não saía a venda desse apartamento. E era um apartamento assim, que a princípio seria muito fácil vender. Muito bom, bem localizado. A família colocou um preço para vender e não vendia. Pessoas às vezes se comprometiam e na hora de assinar mesmo a documentação, alguma coisa acontecia e a pessoa desistia. Não conseguiam vender o apartamento. Passou muito tempo aquele apartamento à venda e não conseguia. Até que um dia foi um corretor que era um médium, tinha uma capacidade de ver, de escutar, enfim. E ele entrou no apartamento, a princípio era para avaliar, para poder vender, né, na mão dele também. Só que ele virou para a família e disse, olha gente, e ele não sabia nada da família, não sabia nada da história do apartamento. Falou, olha, tem uma senhora aqui de idade, assim, 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 desencarnada, que ela está aqui no apartamento e ela diz que ninguém tira ela daqui, que esse apartamento não vai ser vendido. Enquanto não resolver esse problema com essa senhora, esse apartamento não vai ser vendido. Acho que depois de algum tempo, com frequência à casa espírita, com preces para ela, com preces de iluminação para ela, pedindo auxílio à espiritualidade, ela aos poucos foi sendo trabalhada e foi dito que ela havia então seguido o caminho dela. E aí venderam o apartamento. Olha o que o apego aos bens pode provocar. Muitas vezes a gente está vivendo dificuldades nessa vida por coisas semelhantes. O Kardec não fez aquela famosa pergunta aos espíritos se eles interferem na nossa vida? E a resposta não foi: muitas vezes, mais do que imaginas, são eles que vos dirigem, não é? Então, muita coisa vem do outro lado. Aí, meus irmãos, já estamos perto de encerrar. Eu queria dizer o seguinte:
quando a gente alivia o sofrimento de alguém, nós diminuímos o nosso. Presta atenção nisso. Quando nós aliviamos o sofrimento de alguém, nós diminuímos o nosso. É conquista espiritual. É uma conquista espiritual a gente aliviar o sofrimento de alguém. E nós aprendemos também, com isso, a nos conformar mais com o nosso sofrimento, porque a gente vê o sofrimento do próximo. Vamos pensar nisso. Quando aliviamos o sofrimento de alguém, diminuímos o nosso. É uma maneira da gente encontrar a felicidade. E vou contar uma historinha já para encerrar. Uma pessoa, uma vez numa palestra, contou essa história, que eles trabalhavam numa casa espírita e ajudavam. E uma pessoa que trabalhava era um caminhoneiro, e uma vez dormindo em cima do caminhão, ele caiu e quebrou o pescoço, a coluna, e ficou tetraplégico. Depois de 25 anos dele estar numa cama, um rapaz que conhecia ele desde os primeiros tempos foi fazer uma visita, e esse rapaz, ele estava na cama, ele conseguia auxílio das vizinhas que moravam numa casinha dele, nos fundos, e trocava, em vez de pagar aluguel, cuidava dele. Mas numa ocasião, essas pessoas viajaram e ele passou uns dias sozinho. E nesses dias, o rapaz que trabalhou com ele no passado foi lá visitar ele. E levou muitas coisas para ele, coisas de alimento, e presentes e tal. E depois de conversarem bastante, ele já estava indo embora, deixando o rapaz lá na cama, e o rapaz virou para ele e disse: olha, meu amigo, você me desculpa, eu não estou desprezando nada que você trouxe, mas eu preciso de algo mais importante. Será que você pode fazer essa caridade? Mas o que é, meu irmão? Me dê um banho, por favor, tem 3 dias que eu não tomo um banho. Olha só, aliviar o sofrimento do próximo, a gente perceber o que as pessoas estão precisando. Então, esse fato, o rapaz conta, chamou a atenção, alertou ele para outras necessidades das pessoas, que não é só chegar e entregar bens, entregar alimento e tal. Tem outras necessidades mais que a gente deve se preocupar com o próximo. Bem, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Eu acho que a lição que os Espíritos vieram nos trazer é das mais importantes. Ela é crucial para a nossa felicidade, não só nesse mundo, mas às vezes a gente não acredita que trabalhando as virtudes, buscando ser uma pessoa melhor, não acredita que vai trazer felicidade. Acha que vai ser passar por bobo ou coisa parecida. Mas, na verdade, ali está a felicidade. A gente procurar seguir o caminho que Jesus ensinou, que é o do amor, que é desejar para o próximo e realizar para o próximo aquilo que a gente gostaria que fizessem por nós. Tá certo? Então, o ensinamento que os Espíritos nos trouxeram, essa passagem do Evangelho, é muito importante. Eu vou, então, agora, a partir desse momento, pedir que fechem os seus olhos, elevem seus pensamentos ao mundo espiritual de luz, para a nossa prece de encerramento. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, obrigado por essa noite de reflexão, de aprendizado. Ela nos trouxe reflexões e, com certeza,
vai nos trazer benefícios, porque diante desses ensinamentos é impossível estarmos sem dar atenção a isso, né? Então nós agradecemos pelo ensinamento, nós esperamos que tenha sido importante para cada um que esteve presente nessa reunião. Agradecemos também pela água que nós vamos beber, que ela se transforme mesmo num remédio para nós. E que esses bons fluidos gerados durante esse nosso encontro possam atingir o maior número de pessoas, de sofredores, nossos irmãos. Que possam os nossos irmãos que sofrem ter alento, ter consolo, que percebam o amor do Mestre Jesus. Abrace Jesus. Uma boa noite para todos. Felicidade, meus irmãos.